E aí galera, aqui é o Felipe Vieira do On The Clock e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje iremos falar sobre o review da rodada 15, rodada de semifinal na maioria das ligas, tirando ligas que não sejam pontos corridos, é óbvio, né? Porque eu espero que você não tenha o seu campeonato na semana 17. Nós já falamos aqui diversas vezes, mas não custa repetir. Semana 17 não é uma semana para se ter final de campeonato, porque sempre há times que já estão poupando jogadores para os playoffs e você não tem como prever isso lá ainda na época do draft. Então, a final do Fantasy deve ocorrer na semana 16. Inclusive, já vou adiantando aqui para quem tem na semana 17, a página não cobre a semana 17, tá? Muito em função também dessa nossa cultura de fazer as pessoas jogarem na semana 16, que é o correto, a final do Fantasy Football. A gente não produz nenhum conteúdo na semana 17, então também não teremos podcast. Esse aqui é o último... último talvez não, eu não sei ainda como é que vai ser semana que vem, porque eu também estou de férias do meu trabalho normal, que não é o meu trabalho, lógico, então por isso até que eu tô gravando mais cedo. Agora são 20 para 5 da tarde dessa segunda-feira, terei aí 2 semaninhas de folga e eu pretendo também dar uma descansada, que o ano foi bem complicado, eu imagino, para mim foi bastante corrido, bastante fisicamente e mentalmente muito cansativo. Então a gente tem que dar uma desopilada. O Fantasy ajuda a gente a dar esse lazer agora no final do ano, essa brincadeira sadia. Eu estou ainda disputando 4 ligas nas semifinais. Uma eu classifiquei, minha liga principal eu preciso de pontos do Juju Smith-Schuster, preciso de em torno de 15 pontos do Juju hoje à noite, half PPR. Tem liga que eu preciso de 12 pontos, mais ou menos, do Diontae Johnson, essa sim, PPR. E tem uma outra que eu praticamente, que é a Liga Elite lá do pessoal do Brasil Fantasy Football, que eu praticamente estou classificado, a Liga Elite. Ela tem uma pontuação um pouquinho diferente, uma liga bem extensa. Eu gostei bastante de participar, vou comentar com o pessoal lá do Brasil Fantasy Football, que para eles seguirem com esse sistema, porque foi bem interessante. E lá eu tô com uma pontuação, tô com 40 pontos de folga, ainda tenho o T. Higgins a jogar, vou jogar contra o Diontae Johnson, então salvo uma coisa maluca aí, eu continuo na competição e vou pra final. Minha briga é tentar de 4 semifinais, se eu for para 2 finais eu estou bem feliz, então eu tô mais ou menos classificado, mas a minha liga principal, que é aquela que eu preciso de 15 pontos do Juju, eu tô bem com bastante medo. E outra coisa, na verdade, isso. E eu tenho aquela liga que eu tô precisando de 12 pontos do Diontae Johnson. Vou falar uma coisa pra vocês, que eu sempre dou a dica aqui, e o pessoal lá de fora é bem ligado nisso. Eu tô jogando contra a página do The Quick Snap, que é uma página lá do Reino Unido, lá da Inglaterra, e que cobre Fantasy Football, enfim. E eles fizeram uma jogadinha bem interessante contra o meu time. Eu tinha Taysom Hill de quarterback. Antigamente tinha Drew Brees até ele se machucar. Peguei o Taysom Hill. E o meu adversário, mesmo tendo Jared Goff, que tinha uma semana, na teoria, bem interessante, mesmo tendo Kirk Cousins, quando saiu a notícia, ele sabia que eu tinha Taysom Hill. Ele foi lá e buscou o Jalen Hurts, que era a minha primeira opção, caso acontecesse alguma coisa. Inclusive eu estava pensando em de repente trocar nessa semana. Ia manter, porque o Taysom Hill, vamos dizer, pelo confronto, tinha um confronto não favorável, mas eu não podia ir com um quarterback que podia ser um bust. Então o Taysom Hill estava, pelo menos tem mais cancha até o momento que o Jalen Hurts tinha, né? E ele acabou pegando o Jalen Hurts assim que saiu a notícia de que o Drew Brees seria titular. Se eu tivesse conseguido pegar o Jalen Hurts, eu já estava classificado, mesmo ainda sobrando Diontae Johnson. Porém, fui com o Drew Brees, não foi tão mal. Alguns caras me ajudaram ali, DeAndre Hopkins, o próprio Alvin Kamara no final do jogo, ele com o touchdown ajudou bastante.
então ainda estou vivo, mas aquilo que eu sempre digo, verifique o seu adversário, principalmente agora para final, fica essa dica, ó, saindo do forno aqui. Dá uma olhadinha no time que se tu for pra final, no time que tu vai enfrentar. E também se tu for pro terceiro lugar, porque eu garanto que você não quer perder o terceiro lugar, né? Que quarto e o vencedor do Toilet Bowl pra mim é quase a mesma coisa. É bem chato perder o terceiro lugar. Falo por experiência própria. Assim, dá uma olhadinha no time do teu adversário. Verifique os jogadores que ele tem. Verifique qual dos jogadores dele pode sofrer algum problema e que ele vai precisar ir até os waivers pegar um jogador. E você vai lá, mesmo que você não precise. Às vezes tem um jogador que tu não vai escalar na última rodada, porque ele tem um confronto difícil, enfim, por qualquer outro motivo. Agora é hora de tu fazer o teu time titular e o teu time reserva. Claro, tu tem alguma peça caso ocorra alguma coisa no último momento, mas se você puder ter um jogador que você se beneficie dele não estar no seu adversário, tu pode ganhar um jogo, que é o caso do Quick Snap lá, que fez isso comigo. Eu teria ganho a partida já, até então, agora tô esperando o resultado de hoje à noite, que promete ser um jogo bem interessante. Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals, com muitos jogos sendo resolvidos hoje à noite no Fantasy, porque tanto a defesa principalmente pessoas que têm jogadores dos Steelers ou jogam contra, né? Principalmente a defesa, Deontay Johnson, Juju Smith-Schuster, até o Chase Claypool, Big Ben, James Conner, se alguém ainda tá tentando aí com o James Conner, acho que não é por aí. Pelo lado dos Bengals, de repente AJ Green por uma aposta, um T. Higgins. Vai ser um jogo bem interessante hoje à noite nesse Monday Night Football e que vai decidir quem vai para a final ou não na sua liga de fantasy, certo? Mas antes de passarmos para o nosso review da rodada, depois falaremos de streaming de quarterbacks, streaming de defesas e os melhores waivers disponíveis. Vamos de notícias. Não temos muitas notícias, normalmente eu gravo à noite, onde já surgiram várias notícias, mas provavelmente eu vou gravar amanhã de manhã já o preview da rodada, tá? E aí eu trago mais notícias dessa segunda-feira, algumas confirmações de lesões e tudo mais. Para mim conseguir também me liberar, amanhã à tarde viajo e depois retorno à minha cidade só lá no dia 2 de janeiro, então até lá eu vou estar disponível principalmente no Instagram. E ainda estou pensando se vai rolar um review da rodada 16 semana que vem, para realmente fechar o ano com chave de ouro. Depois do ano que vem a gente começa a fazer aquele review bacana de como é que foi, quem foram os melhores por posição, os prêmios de temporada, mas ainda nada certo de que haja podcast para tudo isso ou se vai ser conteúdo visual no Instagram. Isso dá bastante trabalho. Quem já conversou comigo por direct sabe que é bastante trabalhoso. Às vezes eu troco uma ideia e tudo mais. Mas tudo pelo fantasy, pela NFL, pelo futebol americano, para que ele cresça cada vez mais no Brasil. As notícias que a gente tem até o momento, na segunda-feira, uma delas, se alguém ainda tinha dúvidas, né? Só para passar um pano nisso, Jalen Hurts está confirmado como quarterback titular dos Eagles contra os Cowboys. Até seria errado da parte de Doug Peterson tirar o Jalen Hurts nesse momento. Ele está se mostrando um jogador bem competente e que, se de repente os Eagles tivessem colocado ele desde o início, os Eagles não estariam numa condição tão ruim. O Carson Wentz realmente precisa ver o que está acontecendo, porque olha, desde a lesão dele, ele não foi mais o mesmo jogador. E não é só fisicamente, é mentalmente. Ele tá mentalmente quebrado. Tu olha ele jogando, ele não consegue fazer as leituras, ele começa a pipocar ali no pocket, aí começa a colapsar. Muito se falava da linha ofensiva que teve lesões, porém o Jalen Hurts, mesmo com as lesões, tem conseguido dar números muito mais interessantes do que o próprio Carson Wentz. Referente a esse jogo ainda, a gente tem a questão com o Michael Gallup, que ele tá tratando uma lesão nos quadris, então ele até foi bem no jogo de ontem, é um dos nomes nos waivers nessa semana, pelo fato dos Eagles terem problemas nessa secundária, e vão ter problemas provavelmente até o jogo do final de semana, e infelizmente está com essa lesãozinha aí. E quem também se machucou feio nesse domingo foi o Clyde Edwards-Helaire, também uma lesão no quadril,
também uma lesão, além da lesão no quadril, uma lesão no tornozelo. Ele provavelmente deve estar fora da temporada. Os primeiros raios-x deram negativo, porém ele deve ter alguma lesão constatada logo mais, logo menos aí. Para quem ainda queria contar com ele, eu acho que você já pode, pelo menos na temporada do Fantasy, quase certeza que ele está fora. Antes de irmos para o nosso review da rodada, lembre-se sempre de assinar nas plataformas para sempre receber primeiro o aviso do podcast. Sempre que ele cai no servidor, já cai aí no teu aplicativo, seja aí no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Overcast ou em qualquer outra plataforma em que o Fantasy Futebolista esteja lá entre os podcasts no agregador. Além de assinar nas plataformas, onde puder deixar a tua classificação, eu agradeço. E também siga nossa página no Twitter, no Instagram e no Facebook. Principalmente no Instagram, que é onde tem todo o nosso conteúdo visual, é onde a gente troca ideia, é onde a gente tira as dúvidas da última temporada. E com certeza, se você está na final ou disputando o terceiro lugar, você vai ter dúvidas e naquilo que a gente puder ajudar, estamos aí à disposição. Certo? Vamos então para o nosso podcast de hoje. Review da rodada. Começando então nosso review da rodada 15 do Fantasy. Nós tivemos aí diversos jogos, foi uma rodada muito interessante mesmo. Eu gosto, eu até comentei hoje lá no Instagram, o pessoal dizendo que perdeu fazendo muitos pontos. Eu acho que se for para perder, que se perca para o melhor, não se perca por ter errado ou porque... sei lá, um jogador que tu esperava que fosse muito bem, acabou indo mal, e essa não foi uma rodada assim, tirando, sempre tem jogadores, mas foi uma rodada com muitos pontos, a gente pode ver na média de pontuação por posição, que realmente foi uma rodada muito bacana no Fantasy, muito especial, e espero que a rodada 16 seja nesse mesmo formato, perdendo no jogo, ganhando aquele que tem realmente o melhor elenco, a maior profundidade, e que os seus jogadores de confiança possam dar o seu melhor, não tiver muitas lesões, enfim. Foi uma rodada muito bacana. Desde a quinta-feira, quando a gente teve o jogo entre Chargers e Raiders, vitória do Los Angeles Chargers no overtime. Destaque para ambos os quarterbacks nessa partida. Ambos quarterbacks, Justin Herbert por parte dos Chargers e Marcus Mariota por parte dos Raiders. Derek Carr começou o jogo, teve uma lesão na virilha, provavelmente na região ali da virilha. Não entrei em detalhes para saber sobre a lesão, tá? Não sou médico e também não fiquei muito por dentro. A gente não sabe ainda se o Mariota vai continuar ou não como titular, mas eu acho que é meio complicado escalar ele na próxima rodada, tá? Mesmo se você esteja pensando porque ele está disponível e tudo mais. Derek Carr, a princípio, pelas notícias, ele deve estar fora da próxima rodada, mas fique monitorando a situação. De repente, para uma liga Dynasty, Mariota, cara, essa dúvida eu acho que deixa lá o pessoal dos Raiders. Não se mete com Mariota, pelo menos até a off-season, não vale a pena. Agora, passando para os running backs, destaque um running back nessa semana, o Josh Jacobs, o running back eu ia falar Los Angeles Raiders, Las Vegas Raiders. Do lado do Los Angeles Chargers, a gente teve melhor em campo Austin Ekeler na posição de running back, mas não foi aquilo que se esperava nele. Em half PPR ele não chegou a 10 pontos. No jogo aéreo, a gente teve muitos me perguntaram sobre o Tyron Johnson na quinta-feira, e eu dizia, se o Keenan Allen não jogar, se o Mike Williams não jogar, ele é uma boa alternativa. Porém, ele acabou sendo uma alternativa melhor do que ambos, inclusive, né? O Keenan Allen foi um bust na semana, o Mike Williams também. O segundo melhor recebedor foi o Jalen Guyton, mas nenhum dos dois tiveram uma pontuação aí, ao menos de wide receiver 2. Pelo lado dos Raiders, muitas expectativas se tinham em cima do Nelson Agholor, e ele também foi um bust na semana, dá para se dizer assim, porque por ser um wide receiver 1 contra uma defesa dos Chargers, se esperava um pouquinho mais. Agora, destaque mesmo, além dos quarterbacks, foram os tight ends. Darren Waller, um dos melhores na semana, com 9 recepções e 12 bolas, 150 jardas mais um touchdown. Do lado dos Chargers, Hunter Henry com um touchdown também, mas 65 jardas em 5 recepções. Quase bateu um top 5.
ficou na porta mesmo do top 5, mas foi também um dos grandes pontuadores na semana na posição de tight end. Passando para os jogos do sábado, desculpa, essa semana tivemos 2 jogos no sábado, um deles a grande vitória dos Bills, que se classificaram na AFC East, 48-19 sobre o Denver Broncos. Josh Allen, destaquezaço na posição de quarterback na semana. Nossa, são números assim impressionantes do Josh Allen. Eu acho até que tem muita mídia especializada no passado metia o pau no Josh Allen. E eles estavam certos. Mas a gente sempre fala, o college é uma coisa, a NFL é outra, e os jogadores eles evoluem também, eles ainda estão em processo evolutivo fisicamente e mentalmente também. E o Josh Allen cometia muitos erros principalmente erros mentais durante a partida, e a gente vê que isso se alterou e realmente hoje ele parece outro jogador e realmente tem sido muito bom para os Bills. De olho nos Bills nesses playoffs e no Fantasy, Josh Allen, um dos melhores quarterbacks no ano. Pelo lado dos Broncos, Drew Lock até tinha uma possibilidade aí por uma aposta na semana, mas tomara que ninguém tenha apostado nele. No jogo corrido, um dos destaques da semana foi o Melvin Gordon, running back 1 para ele. Devin Singletary até fez uma pontuação boa, running back 2 apenas. Zach Moss e Philip Lindsay atrás. No jogo aéreo, Stephon Diggs foi muito bem, 20.2 pontos em half PPR, 11 recepções, 147 jardas, um touchdown teria colocado ele aí dentro do top 5. Ficou bem próximo do top 5, mas foi um grande wide receiver 1 nessa semana. Cole Beasley também teve uma pontuação interessante, wide receiver 2 para ele, 8 de 10, 112 jardas. Pelo lado dos Broncos, nenhum jogador se destacou. Nem o Tim Patrick, que vinha até tendo alguns números interessantes. Jerry Jeudy, apenas 1 de 5. KJ Hamler foi o meu segura-emoção da semana, mais uma vez acertado o segura-emoção, 2 semanas seguidas, em que a gente consegue acertar esse quadro, coisa que estava trabalhando ao contrário no início da temporada. Agora a gente tem que falar do Noah Fant, que teve uma boa partida, 8 de 11, 68 jardas e um touchdown para o tight end do Denver Broncos. Um dos 5 melhores na semana. Dawson Knox também teve seu touchdown, fez 2 recepções, teve pontuação aí dentro do top 10 atualmente, né? Provavelmente dentro do top 12 vai acabar como um tight end 1, o Dawson Knox. O outro jogo do sábado à noite foi a vitória da Green Bay Packers 24-16 sobre os Panthers. Uma vitória que, né, vamos combinar, ficou tão fácil o jogo para os Packers que eles deram uma relaxada. Nem o Teddy Bridgewater nem o Aaron Rodgers tiveram pontuação de quarterback 1 nessa semana. Por outro lado, no jogo corrido, o Aaron Jones foi um top 5 na semana na posição de quarterback, 20 carregadas para ele, 145 jardas, um touchdown, mais 3 recepções para 13 jardas, Jamal Williams abaixo. E pelo lado dos Panthers, Mike Davis bem abaixo, nem perto daquilo que se esperava, por exemplo, de um Christian McCaffrey. Posso falar por experiência própria também, sempre gosto de trazer meus exemplos aqui que fica mais fácil. Eu tenho uma liga, na minha liga principal, aquela que eu estou precisando de 15 pontos do Juju. E eu tenho o Christian McCaffrey e eu consegui uma troca pelo Mike Davis no meio da temporada. Eu troquei uma segunda rodada do draft de calouros do ano que vem pelo Mike Davis, logo na segunda semana em que Mike Davis foi titular. E provavelmente com o Christian McCaffrey eu estaria bem mais tranquilo para o jogo de hoje à noite. De repente já até classificado, mas com o Mike Davis não dá para se apostar muito aí. Inclusive na semana 16 vai ser uma das dúvidas da maioria do pessoal. Escalar ou não o Mike Davis caso o Christian McCaffrey não retorne. E há uma boa possibilidade disso não acontecer. No jogo aéreo, destaque pelo lado dos Panthers, o DJ Moore, pontuação de wide receiver 2. Os demais foram abaixo. Boa secundária dos Packers, não dá para negar isso. Um bust na semana foi o Davante Adams, ele que vinha bem, inclusive era um dos destaques do Fique de Olho, do quadro Fique de Olho lá do Fantasy Futebolista. Pela situação, né, ele vinha muito bem, ele teria a possibilidade de botar times na final, era uma escalação certa em várias equipes e foi um bust, 7.7 pontos em half PPR apenas, até teve 7 recepções, mas apenas 42 jardas e nenhum touchdown para o Adams. Quem teve um touchdown foi o Robert Tonyan, misto aí de tight end e wide receiver, mas não foi nenhum tight end 1 e nenhum wide receiver 2, ao menos nessa semana. No lado dos Panthers a gente teve o Ian Thomas de tight end, que teve 3 recepções, mas não colaborou aí em pontos para o Fantasy.
Já passando agora para os jogos do domingo, a virada do Tampa Bay Buccaneers sobre o Atlanta Falcons, 31-27. É inacreditável o que o Atlanta Falcons consegue fazer. Matt Ryan foi um dos destaques na semana. Tom Brady também teve uma pontuação aí de quarterback 1. E passando para os running backs, Leonard Fournette teve uma pontuação de running back 1, quase um top 5 na semana, quem diria. Não teve um grande volume, né, mas os seus 2 touchdowns colaboraram bastante. Pelo lado dos Falcons, o Todd Gurley foi um bust, já era esperado, mas ele teve apenas uma carregada, mais 2 recepções. Quem teve mais carregadas na equipe foi o Ito Smith, com 6, ele que está passando por alguns probleminhas físicos. Normal da carreira do Todd Gurley, né? Nenhuma novidade até aqui. E foi mal. Vamos parar por aí, senão quem tem o Todd Gurley, se chegou na final, deve estar bem preocupado com isso. Do lado do jogo aéreo, os Buccaneers tiveram pontuações com todos os seus wide receivers principais. O Antonio Brown foi um destaque, um wide receiver 1, Mike Evans um pouco abaixo, e o Chris Godwin também um pouquinho mais abaixo, mesmo com o touchdown. O Mike Evans se destacou um pouco mais pelas 110 jardas. Foi bem distribuído o ataque aéreo, Scott Miller também apareceu. Então acabou que só o Antonio Brown teve uma pontuação aí entre os 20 melhores até o momento. Mike Evans e Chris Godwin não foram tão mal, mas apenas aí uma pontuação de flex para eles. O Mike Evans até um wide receiver 2 muito próximo, pode ser que ele termine inclusive como wide receiver 2. Pelo lado dos Falcons, Calvin Ridley, um dos melhores wide receivers na semana. Sem o Julio Jones, o Matt Ryan não vinha fazendo bons jogos, mas ele fez. Não é culpa dele a derrota, parte da defesa essa derrota também. Calvin Ridley, 27.30, 10 de 14, 163 jardas, mais um touchdown. Russell Gage também foi muito bem, 5 de 10, 68 jardas e um touchdown para ele. O wide receiver 2 por Gage. E o Calvin Ridley, um dos melhores wide receivers na semana. Do lado dos tight ends, destaque para o Hayden Hurst, 4 de 5, 21 jardas e um touchdown. Quase pontuação de tight end 1 para ele. Rob Gronkowski abaixo daquilo que se esperava, apenas 13 de 7 e 29 jardas. Agora passando para um jogo que praticamente foi um monólogo. Ravens 40, Jaguars 14. Os Jaguars que agora têm a pick 1. Será que o Trevor Lawrence vai acabar caindo nos Jaguars depois de toda essa temporada? Muito provavelmente. Lamar Jackson, um dos 5 melhores quarterbacks na semana, ajudou no Fantasy. Ele tinha um calendário excepcional nessa reta final, nesses playoffs, semana 15, semana 14, semana 15 e semana 16. Na semana passada já fez uma ótima pontuação, nessa semana fez mais uma vez. E na semana seguinte ele tem o New York Giants, que há 5, 6 semanas atrás tinha uma condição. Hoje eles já têm uma outra condição. A gente viu ontem, mesmo o Baker Mayfield fazendo uma boa partida, a defesa, principalmente com o jogo corrido, ela conseguiu conter bastante Nick Chubb e Kareem Hunt. Mas eu tô falando dos Ravens. Eu não tô falando dos Browns. Eu vou chegar lá, eu falo sobre isso. Gardner Minshew abaixo, ele não é a solução da equipe como muita gente imaginou, né? Minshew mania acabou. Pelo lado do jogo corrido, destaque da partida para o J.K. Dobbins, com 13.6 pontos para ele, mas é uma pontuação baixa para um cara como o J.K. Dobbins. Gus Edwards teve até seus pontinhos. James Robinson saiu machucado, teve também uma pontuação mais ou menos, mas o J.K. Dobbins foi o único que esteve dentro dos 20 melhores running backs na semana nessa partida. Do lado do jogo aéreo, Marquise Brown teve 6, quase bateu a 100 jardas, 98 jardas em 6 recepções. Dez Bryant fez um touchdown depois de 3 anos, se eu não me engano. Apareceu ontem durante a partida lá. Quanto tempo que ele fazia que não fazia touchdowns. Miles Boykin também fez um touchdown, mas nenhum wide receiver, nem pelo lado dos Ravens, nem pelo lado dos Jaguars, tiveram uma pontuação aí. Marquise Brown, uma pontuação de flags ok. O restante bem abaixo. Por parte dos Jaguars, DJ Shark também abaixo. Eu acho que, pensando bem, assim, falando em Trevor Lawrence, eu prefiro que ele caia nos Jaguars. Tem pelo menos um corpo de recebedores ali com o DJ Shark, com o Laviska Shenault, interessante. E uma coisa que ele não tem lá nos Jets, né? Inclusive, o Jamison Crowder eu até gosto dele, Denzel Mims tem futuro. Porém, aqui tem um corpo um pouquinho mais preparado. Tem o James Robinson como running back.
também é uma bagunça o time dos Jaguars, né? Mas eu acho que cairia melhor pro Trevor Lawrence no Jacksonville e não nos Jets. Agora, falando de tight ends, Mark Andrews teve seu touchdown, recebeu todas as bolas, 5 de 5, 66 jardas, pontuação aí de top 5 na semana na posição de tight end. Tyler Eifert até teve alguns pontinhos, mas nada de muito especial. Passando para outro jogo nesse domingo, os Cowboys venceram os 49ers por 41-33, ainda seguem vivos na NFC East. Andy Dalton e Nick Mullins não tiveram uma pontuação boa para o Fantasy, falando de quarterbacks. O Andy Dalton até teve uma pontuação aí de streaming, né, com seus 17,16 pontos para ele, não está tão ruim. Mas temos que falar sobre Tony Pollard. Poucos momentos instantes antes do jogo a gente soube que o Ezekiel Elliott não ia jogar. Tony Pollard jogou, teve 2 touchdowns, 28,2 pontos em half PPR para ele. Quem tinha o Ezekiel Elliott tinha que ter o Tony Pollard, tá? Isso é uma coisa que a gente fala sempre. Tenha o handcuff do seu principal running back. É claro que o Ezekiel Elliott também não vinha tão bem. E o Tony Pollard, até eu acho que ele fez uma pontuação maior do que o Elliott fez em toda a temporada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Ezekiel Elliott teve seu melhor jogo na semana 1 diante dos Rams, com 26,2 pontos em half PPR. Tony Pollard teve 28,2. Interessante isso aqui. Bem interessante para essa semana 16. É uma das coisas a se analisar durante a semana. Por parte dos 49ers, Jeff Wilson teve o maior número de carregadas, teve um touchdown, teve uma pontuação aí de flex, no máximo. Raheem Mostert teve 14 carregadas, mas não rendeu. Bem abaixo o Mostert e os demais também. Por parte do jogo aéreo, aí sim a gente teve destaques, principalmente os calouros, né? Por lado dos 49ers, Brandon Ayuk, 9 de 13, 73 jardas e um touchdown para ele. CeeDee Lamb, 5 de 7, 85 jardas e mais um touchdown. Ambos aí wide receivers. Na verdade, Brandon Ayuk é wide receiver 1 e o CeeDee Lamb quase um wide receiver 2. Ele acabou dentro daquele grupo dos wide receivers 2. A gente teve também um touchdown do Kendrick Bourne, que acabou colocando ele como um wide receiver 2 nessa semana. Michael Gallup teve um touchdown, mas não chegou lá. E a Amari Cooper, grande decepção por parte dos Cowboys e por parte da maioria dos wide receivers. Uma das decepções da semana, com certeza, a Amari Cooper, wide receiver dos Cowboys. Os tight ends, ambos tiveram uma pontuação muito próxima, ambos tiveram um touchdown, 8.8 para o Jordan Reed em half PPR, 8.4 para o Dalton Schultz. Aí, opções que... Eu vou falar um pouquinho do Dalton Schultz, de repente, durante a semana, lá no Instagram. Sim, vou falar. Tô me lembrando agora o que já tem mais ou menos encaminhado aqui. E apenas para já trazer, tá? O Dalton Schultz, ele é uma possibilidade, uma aposta para semana 16. Uma aposta bem arriscada. Eu espero que se você chegou até a final não tenha que correr esse risco com um tight end. Espero que você já tenha algum nome um pouquinho mais tranquilo. Mas ele é um cara regular abaixo, mas regular. Passando para o outro jogo, a gente teve a vitória dos Colts 27-20 sobre os Texans. Mais uma vez os Texans perdendo a partida no final do jogo, sofrendo um fumble no final, na última possibilidade de pontuação para os Texans. Deshaun Watson até teve uma pontuação de quarterback 1, Philip Rivers não, mas uma pontuação até de streaming ok, seus 17.02 pontos. No lado do jogo corrido, já tinha informado vocês ainda na semana passada, né? Jonathan Taylor tinha uma boa possibilidade nessa semana, foi um running back 2, mas fez uma pontuação de 17,5 pontos, ultrapassado pelo David Johnson com 17,8. O David Johnson conseguiu tudo isso com suas 11 recepções para 106 jardas. Isso é um absurdo. Pelo lado dos Colts também tivemos Nyheim Hines com alguns pontinhos, mas nada de muito relevante. No jogo aéreo, minha aposta era o T.Y. Hilton. Acabou não tendo aquela pontuação que vinha tendo nas últimas semanas. Nem chegou a 10 pontos em half PPR, então dá para se dizer que, entre aspas, um bust. Zach Pascal, por outro lado, teve 2 touchdowns, teve 79 jardas em 5 recepções e foi aí um wide receiver top 5 na semana. Dificilmente ele estaria escalado a não ser em ligas mais profundas. E pelo lado dos Texans, destaque negativo para o Brandon Cooks, mais uma vez, ele não consegue, né, ter uma pontuação aí boa.
Kiki até teve o touchdown, teve aquele fumble no fim. Se tivesse revertido no touchdown, teria sido um dos melhores wide receivers na semana. Mas o melhor da equipe acabou sendo o Chad Hansen, com 2 recepções apenas, 55 jardas e um touchdown. Teve um touchdown longo que ajudou bastante nessa pontuação, mas uma pontuação aí no máximo para o seu flex, nada demais. Quanto aos tight ends, a gente teve uma partida um pouquinho melhor do Jordan Akers do que na semana passada, com 5 recepções, porém uma pontuação baixa para o tight end aí dos Texans. Outro jogo, agora voltando lá para a AFC East, os Dolphins venceram 22-12 os Patriots e acabou aquela mística de que quarterback calouro não vence o Bill Belichick. Tua Tagovailoa jogou bem, não teve uma pontuação de quarterback 1 no Fantasy, mas teve uma pontuação bem interessante. É interessante observar esse jogador para a próxima semana. Cam Newton, por outro lado, não. Um dos destaques negativos da temporada, o Cam Newton, tanto falando de NFL como de Fantasy. E a gente teve um destaque nessa partida para o running back Salvon Ahmed, 21.2 pontos em half PPR para ele. Pontuação de running back 1, com seu touchdown, com sua conversão de 2 pontos, mas principalmente com suas 122 jardas em 23 carregadas. O Salvon Ahmed não era nem certeza de que ele iria a jogo, ele voltou aí nos momentos finais e acabou tendo uma partida simplesmente excelente. Quem apostou nele, olha, um caminho bem tranquilo aí para a semana 16 dos playoffs. Pelo lado dos Patriots, nenhum jogador conseguiu se destacar como vinha se destacando, entre aspas, o Damien Harris. Sonny Michel acabou tendo a maior pontuação, mas nada demais. Quanto aos wide receivers, o Jacoby Myers foi o melhor wide receiver nesse jogo, com 7 recepções de 10 tentativas, 111 jardas e um fumble que acabou tirando ele aí da pontuação de wide receiver 2. Pelo lado dos Dolphins, nenhum jogador se deu bem. Em compensação, era só os quitandeiros lá de Miami lá, porque Lynn Bolden acabou tendo a maior participação, ele que é um híbrido de running back e wide receiver. Mas tá faltando peças pro Tua e mesmo assim ele conseguiu bater os Patriots do Bill Belichick. No lado dos tight ends, nenhum destaque em ambas as equipes. O Mike Gesicki acabou ficando fora dessa partida, né? Ele que tinha uma possibilidade interessante nessa partida, mas ficou inativo em função de um problema no ombro. Agora, passando para o jogo na divisão norte da NFC, Chicago Bears de Mitchell Trubisky venceu por 33-27 o Minnesota Vikings. Ambos os quarterbacks não foram destaque na semana no Fantasy. Kirk Cousins quase quis bater um quarterback 1, mas não chegou lá e perdeu o jogo, está fora dos playoffs da NFL. Quanto ao jogo corrido, David Montgomery, caramba! Se imaginava um final de campeonato muito bom pelo seu calendário contra times que vinham tendo dificuldades, mas olha essa sequência. Semana 12, Green Bay Packers, isso em half PPR, tá? 22.8 pontos. Depois na semana 13, Detroit Lions, 25.10. Houston Texans na semana 14, semana passada, 23 pontos. E nessa semana, Minnesota Vikings, 28.7 pontos. Na semifinal do Fantasy, caramba, e na semana que vem tem o Jacksonville Jaguars. O David Montgomery tem todas as ferramentas para ser o grande destaque dos playoffs no Fantasy. Seja na posição de running back, como nas outras posições. Dificilmente a gente vai encontrar um jogador com uma regularidade nesse nível tão alto nessas 3 semanas aqui de playoffs, na semana 14, semana 15, semana 16. Sem contar que ele deu aquele empurrãozinho para quem precisava de vitórias nas últimas 2 semanas da temporada regular. Pelo lado dos Vikings, Dalvin Cook, mais uma semana muito boa, 24.4 pontos para ele em half PPR, um dos 5 melhores também. Então tivemos 2 destaques entre os 5 melhores na posição de running back nessa partida. No jogo aéreo, destaque pelos Bears, Darnell Mooney, destaque pelos Vikings, o Justin Jefferson, ambos aí wide receivers 2. Se esperava pelo menos um wide receiver 1 por parte dos Vikings, né? Adam Thielen teve um touchdown, mas não teve uma pontuação nem perto daquilo que se espera dele. Allen Robinson até bateu os 10 pontos em half PPR, 4 de 5, apenas 4 recepções para o Allen Robinson. 83 jardas, é claro, mas abaixo daquilo que se espera do Allen Robinson e daquela regularidade que ele tem e ele vinha tendo até então no Fantasy. Quanto aos tight ends,
Eu tinha feito uma aposta arriscada no Irv Smith. Teria se pagado essa aposta, tá? Porque o Conklin, que foi o cara que teve 57 jardas em 3 recepções e mais um touchdown, teve uma pontuação de tight end 1. Se esses pontos tivessem ido para o Irv Smith, ou pelo menos 70%, 60% dos pontos, com certeza ele seria um top 5 na semana. Então, assim, o que eu vou te falar? A gente nunca sabe quando vai aparecer um cara desconhecido e vai roubar pontos do outro jogador, né? Outro jogo que acabou ficando bem extenso de pontuação e teve o grande destaque na semana na posição de quarterback foi a vitória do Tennessee Titans por 46-25 sobre o Detroit Lions. Ryan Tannehill, 37.02 pontos. Eu, enfrentando ele no Fantasy, eu também tenho ele numa liga, tá? Na Liga Elite eu tenho ele. Mas na minha liga principal eu tô enfrentando ele, e a cada touchdown eu ficava mais apavorado e mais apavorado e mais apavorado. Com razão. Foi o melhor quarterback na semana. Um grande destaque, mesmo tendo um confronto favorável, não imaginava tanto assim do Ryan Tannehill. Matthew Stafford, não se sabia se ele ia jogar, acabou jogando, mas não teve uma pontuação aí tão interessante. Quanto aos running backs, Derrick Henry se pagou, né? 24.2 pontos para ele, um dos 5 melhores na semana. DeAndre Swift foi muito bem mesmo. 19.2 pontos em half PPR, running back 1. Eu tenho uma liga que eu estava enfrentando os dois. Então imagina a minha preocupação jogando contra Henry e DeAndre Swift. Tenso, bem tenso. O Darrington Evans, o calouro por parte dos Titans, também teve um touchdown. Bateu muito próximo de ser um running back 2 nesta semana. Agora no jogo aéreo, destaque para o Marvin Jones, 10 de 12, 112 jardas, um touchdown. Pontuação de dentro dos 5 melhores na semana para o Marvin Jones. Eu não escalo o Marvin Jones, eu sempre digo para o pessoal não escalar, também digo para não escalar o Corey Davis. Eu acho os dois muito próximos um do outro na questão de poder ter uma pontuação excelente, como poder acabar sendo um dos busts da semana, por isso eu não conto muito com ambos os jogadores. E ambos tiveram, olha, o Marvin Jones 112 jardas, Corey Davis 110, ambos com um touchdown. A grande diferença aqui foi as recepções, Marvin Jones 10 contra 4 do Corey Davis. O Corey Davis acabou tendo uma pontuação de wide receiver 1 e foi o grande destaque nesse quesito pelos Titans. A.J. Brown até teve um touchdown, mas teve uma pontuação até fora de wide receiver 2. Pelos Lions não tivemos outro grande pontuador. Kenny Golladay segue fora, não se sabe se ele vai jogar na próxima semana ou não. Fique de olho nas notícias. Por parte dos tight ends, Jono Smith até teve 5 recepções para 52 jardas, mas não chegou a ter uma pontuação aí relevante para a posição de tight end. E pelo lado dos Lions, o grande bust da semana na posição, TJ Hawkinson. Uma carregada para nenhuma jarda, 2 recepções de 4 tentativas, 18 jardas e um fumble. Em algumas ligas ele negativou. Então imagina tu dependendo, precisando de um tight end como o TJ Hawkinson, e ele faz isso aí. Mas tudo bem. Passando para os jogos agora daquela janela das 6 horas da tarde aqui no Brasil. O Seahawks venceu o time de Washington por 20-15. Caramba, o Seahawks consegue se complicar. Eles perderam para os Giants contra times teoricamente fáceis, né? O jogo contra os Eagles não foi tão fácil, acabaram ganhando. Teve esse jogo agora contra o Washington, que estavam ganhando bem, mas tentaram se complicar, né? E contra os Cowboys, eu não lembro quando é que eles se enfrentaram e como é que foi o jogo. Foi vitória por 38-31. Lá no início da temporada. Então, assim, ainda com Dak Prescott pelos Cowboys, ok. Não vou falar muita coisa porque isso mudou toda a trajetória. Aquele jogo foi bem interessante, mas agora estou me lembrando. Então, os Seahawks venceram o time de Washington. Não tivemos destaque quanto aos quarterbacks. Dwayne Haskins acabou tendo uma pontuação até melhor do que o Russell Wilson. Os running backs, Chris Carson, se esperava muito dele. Ele teve
uma temporada boa, o confronto era difícil, ok, mas se esperava um pouquinho mais do Chris Carson. Quem acabou sendo destaque na partida pelos running backs foi o Carlos Hyde, com 13,3 pontos, aí batendo o running back 2. O J.D. McKissic, se foi colocado como running back, teve uma ótima semana em função das suas recepções, do seu touchdown, mas ainda assim ele foi o cara que mais teve carregadas na equipe. Então ele pegou aquele volume que estava sendo dado para o Antonio Gibson e conseguiu manter esse nível, e é um dos caras aí que, se você pegou nos waivers, estava disponível até semana passada, inclusive. Se você conseguiu pegar e o Antonio Gibson não voltar, ele é uma ótima opção aí na próxima semana. Nem olhei o confronto, tá? Só tô falando que ele é uma ótima opção. Carolina Panthers, tá assinado. Ótimo confronto para o J.D. McKissic, tanto para o jogo terrestre como para o jogo aéreo. Falando no jogo aéreo, o Terry McLaurin tinha um confronto difícil, porque apesar da temporada não ter sido tão boa para o Seattle Seahawks na sua secundária, eles melhoraram nas últimas semanas. Mas a necessidade de Washington de ir atrás do resultado fez com que esses jogadores como o McKissic, como o Terry McLaurin tivessem um volume bom, como o Logan Thomas também, que foi um dos 5 melhores. Já vou chegar lá nos tight ends. E pelo lado dos Seahawks, Bust e Bust. DK Metcalf, 6.8. Tyler Lockett, 5.4 em half PPR. Isso é muito baixo. Se você dependia desses caras aí, você deve estar disputando o terceiro lugar. Porque é bem abaixo daquilo que se esperava, né? Em uma rodada tão interessante, esses jogadores aí acabaram tendo pontuações ruins, bem ruins. Não tem nem palavras para chegar nessa... tentar achar alguma coisa para denotar aí para esses dois wide receivers. E para o Russell Wilson também, né? Por parte dos tight ends, destaque para Logan Thomas, um dos melhores tight ends na semana, 13 recepções em 15 tentativas, 101 jardas para ele. Correndo por fora para ter uma bela de uma semana 16 também. Logan Thomas pode ganhar o título da tua liga para ti. Deixa eu tomar um golinho de água, começou a secar minha garganta aqui. Nada que precise parar para voltar. Eu acredito, né? Não foi 2, 3 segundos que você ficou sem ouvir minha voz que vai lhe prejudicar. Agora, passando para outro jogo nessa mesma, talvez o jogo mais disputado da semana, o Arizona Cardinals, 33-26 no Philadelphia Eagles. Dá para se dizer o Oklahoma Bowl. Dois ex-quarterbacks de Oklahoma, Kyler Murray e Jalen Hurts, ambos com partidas excepcionais, ambos muito próximos de serem os melhores na semana no Fantasy. E, cara, assim, pro Fantasy esse jogo foi bem interessante. A gente teve no jogo corrido até não tanto, né, porque o Miles Sanders não chegou aos 10 pontos em half PPR. Pelo lado dos Cardinals a gente teve um bust no Kenyan Drake, mas o Chase Edmonds voltou a ter uma pontuação ok até, foi o running back 2. E no jogo aéreo, aí sim, né, DeAndre Hopkins, um dos melhores wide receivers na semana. 24,5 pontos em half PPR, 169 jardas. Os Eagles, eles têm tido esse problema, né? Os wide receivers 1 das equipes têm se destacado muito nos jogos contra eles, seja o DK Metcalf, seja o DeAndre Hopkins, não me recordo alguns outros, mas assim, Davante Adams. Então, nas últimas semanas, semana que vem, olho no Mari Cooper. Ele foi mal nessa semana, mas os wide receivers 1 estão tendo destaque contra essa secundária. Agora, pelo lado dos Eagles, a gente teve o melhor jogador de wide receiver, foi o Greg Ward, com seus 2 touchdowns. 15 jardas apenas para o Greg Ward, mas os 2 touchdowns colocaram ali com uma pontuação de wide receiver 2. O restante dos jogadores abaixo, né? O Jalen Rigor até participou do jogo, mas não teve tanta pontuação. O Alshon Jeffrey também. Pelo lado dos Cardinals, Christian Kirk, que teve 3 recepções. Dan Arnold, que é o híbrido aí de tight end, não foi tão bem, era uma aposta minha da semana. Larry Fitzgerald teve um touchdown sensacional, mas pouca pontuação no Fantasy, assim como os tight ends dos Eagles. Melhor ainda foi o Zach Ertz, com 2 recepções em 7 tentativas para 69 jardas, mas uma pontuação aí fora dos melhores da semana. Eu falei que tinha passado para os jogos das 5, mas o Seattle Seahawks não jogou às 5 horas, né?
Ele jogou as 3. Falha minha. Mas vamos seguir aqui. A gente teve a derrota do Los Angeles Rams para os Jets. Primeira vitória dos Jets na temporada. 23-20 para a equipe lá do Adam Gase. Sam Darnold e Jared Goff não foram bem na semana. Jared Goff, inclusive, tinha o melhor matchup de quarterback nessa semana e foi muito mal mesmo. Quanto aos running backs, o Ty Johnson teve um touchdown, ninguém mais esperava, né, o Ty Johnson aí. O Frank Gore também teve um touchdown. O Frank Gore não chegou a ter uma pontuação de running back 2, merecia, faltou pouquinho, mas o Ty Johnson sim. Pelo lado dos Rams, destaque negativo para o Cam Akers, saiu até machucado, voltou, teve 15 carregadas, mas apenas 63 jardas. Agora, quanto aos wide receivers, a gente tem que destacar a boa partida do Robert Woods, se destacando em meio a esse problemão dos Rams aí, que não conseguiram vencer a pior equipe da NFL e que não estava a fim de vencer, vamos falar a verdade. 18,6 pontos para o Robert Woods, um touchdown, uma carregada para 40 jardas. 40 jardas corridas. 56 jardas aéreas para o Robert Woods, um wide receiver 1 nessa semana. Cooper Kupp um bust. Cooper Kupp, seus altos e baixos, né? Pelo lado dos Jets, também nenhum destaque. Jamison Crowder acabou sendo melhor com 6 de 8, 66 jardas para ele. Agora os tight ends, a gente teve Tyler Higbee como um tight end 1 nessa semana, um touchdown, 4 de 5, 67 jardas. E pelo lado dos Jets, Chris Herndon até pontuou, olha só, ele saiu dos 2 pontos, que coisa boa. Mas não foi nada demais aí pro seu fantasy. E o jogo entre dois grandes quarterbacks, Patrick Mahomes contra Drew Brees, deu Patrick Mahomes. Kansas City Chiefs 32-29 sobre o New Orleans Saints. Patrick Mahomes um quarterback 1, Drew Brees quase um quarterback 1. O início do jogo não foi tão bem pro Brees, ficou sem o Michael Thomas também para esse jogo, acaba complicando um pouquinho as coisas, mas até que dá para se dizer, seus 3 touchdowns acabaram colaborando para ele ter uma pontuação ok aí na posição de quarterback. Quanto ao jogo corrido, destaque negativo a lesão do Clyde Edwards-Helaire, né, que deve estar fora da temporada. O Le'Veon Bell entrou, teve um touchdown, teve uma pontuação de running back 2. Pelo lado dos Saints, o Kamara teve uma pontuação apenas de running back 2. Não foi tão mal, o touchdown ajudou bastante, mas em números ele realmente não colaborou muito. Latavius Murray também teve um touchdown, mas uma pontuação aí, no máximo, fazendo força para um flex. Ligas mais profundas, ok. Agora, quanto aos wide receivers, destaque da partida para o Tyreek Hill. 6 de 10, 53 jardas, um touchdown, uma carregada para uma jarda. Uma pontuação aí apenas de wide receiver 2. Destaque que eu digo na partida, porque os outros wide receivers não chegaram nem a 10 pontos em half PPR. Tanto pelo lado dos Chiefs como pelo lado dos Saints. Agora, Travis Kelce. Esse sim, grande candidato aí a jogador no Fantasy do ano, porque são números impressionantes, né? Ele é o melhor tight end disparado em standard, em PPR. Ele, para ter uma noção, ele em overall, né? Entre todos, inclusive quarterbacks, que é uma pontuação que pontua muito, ele é o 12º overall. Então ele estaria, vamos dizer, no top 12 jogadores, vamos falar assim, de uma liga. Ele podia ter sido, nem falando em mérito, né? Mas se você escalasse, se você tivesse pego ele na primeira rodada, ele estaria se pagando, porque ele está sendo um dos 12 melhores e realmente um diferencial na posição de tight end, com 8 de 12, 68 jardas, um touchdown, mais uma conversão de 2 pontos. Ele foi um dos grandes destaques na posição de tight end na semana. E no Sunday Night Football a gente teve a vitória dos Browns, 20-6 sobre o New York Jets. Baker Mayfield teve uma pontuação boa, não bateu dentro da casa aí dos melhores da semana, nem do quarterback 1, mas teve uma boa atuação, principalmente quando se fala em NFL. Colt McCoy fez o possível, né, pelo lado dos Giants, mas nada suficiente. Daniel Jones consegue fazer mais por esse time, com certeza. Falando de running backs, Winnie Gallman foi parado pela equipe pela defesa, pela boa linha defensiva dos Browns. Nick Chubb foi o melhor da partida, mas uma pontuação apenas de running back. 2 para ele nas suas 15 carregadas. Kareem Hunt também, uma pontuação bem abaixo do que ele vinha tendo. Tem que destacar a defesa dos Giants, que vem conseguindo parar o jogo corrido dos adversários. Agora, os wide receivers, a gente tem que falar sobre o Jarvis Landry, que teve uma pontuação de wide receiver 2, 7 de 8, 61 jardas e um touchdown para ele.
Do lado dos Giants e o restante dos jogadores dos Browns, também nada a se destacar. De repente o Darius Slayton e o Rashard Higgins aí como uns possíveis flex, mas nada demais. E dos tight ends a gente tem que falar do Austin Hooper, que teve um touchdown, teve 41 jardas em 5 recepções e foi um tight end 1 na semana. Evan Ingram abaixo, mais uma vez, Evan Ingram com uma temporada aí de altos e baixos, ele que na posição de tight end é o tight end 14 em PPR, então nem tight end 1 para ele esse ano está sendo, apesar daquela expectativa boa que se tinha sobre o jogador lá no início da temporada. Esse foi o review da rodada 15, rodada que definiu muitos confrontos aí de finais, fez seu time perder, fez seu time ganhar, dependendo das suas escolhas e dependendo também de como esses jogadores desempenharam o seu futebol americano dentro de campo. Streaming de quarterbacks e de defesas. Agora vamos falar de streaming para a galera que ainda faz streaming, que ainda não garantiu, que não tinha pensado ainda na semana 16, estava fazendo a semana. Sempre nessa época, quando começa a sobrar espaço no elenco, você começa a já ver jogadores que você não vai utilizar, já pode dropar, já pode pegar jogadores antes de chegar nessa última semana. Mas se você não fez isso, esse é o quadro para trazer justamente essas possibilidades de jogadores que ainda estão disponíveis em mais de 50% das ligas de acordo com o NFL.com. E falando de quarterback streaming, a gente tem 3 opções aqui para vocês. Tua Tagovailoa, Miami Dolphins, ele encara os Raiders fora de casa. Os Raiders vêm sendo uma das equipes que mais cedem pontos. O Tua passou pela prova de fogo contra o Bill Belichick. Então, é uma opção aí interessante para essa semana 16 do Fantasy. Outro jogador, e eu diria que o mais confiável desses 3, que tem o maior piso, Baker Mayfield, do Cleveland Browns, ele que enfrenta os Jets fora de casa. O Cleveland que segue lá em Miami, né? Em Nova York, uma vez que eles enfrentaram os Giants nesse jogo de hoje, vão enfrentar os Jets já na próxima semana. Não sei se eles ficam em Miami, mas, enfim, logística não entra nesse detalhe, né? Mas eles que vão jogar 2 partidas seguidas lá em Miami, lá no MetLife Stadium. Então estão acostumados, de repente, com aquela grama que tanto foi falado nessa temporada. Baker Mayfield, eu digo que ele é um cara que tem um teto, um piso interessante, porque ele vem jogando bem, ele não vem cometendo tantos erros e o confronto é bem favorável. E agora, o cara que tem o maior teto desses jogadores aí, não poderia ser outro senão Jalen Hurts, do Philadelphia Eagles. Ele enfrenta os Cowboys, tem o seu primeiro Eagles e Cowboys da carreira como titular. O jogo aí, a rivalidade mais importante das 2 equipes. Então, ele vai querer mostrar trabalho, ele tem mostrado bons números aí, uma boa pontuação do Fantasy, teve seu melhor jogo na última semana e tem tudo para ter mais uma ótima semana. Se você quer ainda fazer uma aposta, tá? Vou trazer mais um nome aqui, Mitchell Trubisky. O confronto é favorável, mas eu não sei se você teria coragem de escalar o Trubisky. De repente, ligas mais profundas, em ligas com 2 quarterbacks, ele seja uma opção bem interessante para essa rodada, mas não prefiro os outros 3, tá? E a ordem deles, eu diria que depende, a primeira posição depende muito de como está o confronto. Se você tem um time melhor que o seu adversário, eu iria com Baker. Se você tem um time pior, iria com o Hurts. Se você prefere arriscar mais, iria com o Hurts. Então, vamos por tentar fazer o melhor, quem tem maiores possibilidades. Jalen Hurts, Baker Mayfield e Tua nessa ordem, os quarterbacks para streaming na semana. E quanto às defesas, ótimas opções aqui ainda disponíveis, ótimas mesmo, principalmente essas 2 primeiras. Chicago Bears, que enfrenta Jacksonville lá em Jacksonville, enfrenta os Jaguars lá em Jacksonville. O Cleveland Browns, que enfrenta o New York Jets, como eu já comentei anteriormente, lá no MetLife Stadium. E para fechar, o Arizona Cardinals, que enfrenta o San Francisco 49ers, do Nick Mullins, que vem cometendo muitas bobagens e acaba dando pontos aí para as defesas adversárias. Então, dessas 3, a minha ordem seria Browns, Bears e Cardinals para streaming de defesas. Waivers da semana.
Agora sim, para fechar a nossa edição 36 desse podcast, que está em seu primeiro ano, sua primeira temporada, começou aí 1-2 semanas antes da temporada regular, se manteve regular por toda a temporada, 2 episódios por semana, sempre o primeiro com o review da rodada, trazendo waivers, trazendo streaming, e o segundo com o preview da rodada, trazendo opções de compra e venda até certa altura, depois mais opções aí de matchups favoráveis e desfavoráveis. E agora o nosso último waivers do ano, da temporada. Para começar, a posição de running back, que é para mim a posição mais complicada do Fantasy, e nessa semana, incrivelmente, existem boas opções se você está precisando de jogadores, se o seu se machucou, se a temporada não foi boa e você conseguiu chegar aqui com outros jogadores, mas essa semana pode salvar. Um deles, Tony Pollard, do Dallas Cowboys, ele que, não é certo que o Ezekiel Elliott jogue ou não jogue, não tem informações ainda concretas, tá? A gente está muito cedo na semana, mas há uma possibilidade do Ezekiel Elliott não jogar. O confronto é difícil contra os Eagles, porém há essa possibilidade, principalmente quando se fala em screen, no running back recebendo passes, e o Tony Pollard tem condições de fazer isso, assim como fez, por exemplo, um Chase Edmonds nessa última semana. Ele machucou, teve um touchdown e tudo mais. Uma boa possibilidade de Tony Pollard vindo num jogo excepcional. Outra opção, Salvon Ahmed do Miami Dolphins. Esse tem que ficar ligado na questão do Gaskin. Se o Gaskin tiver liberado para jogar, o Salvon Ahmed não vira, né? Não é um jogador interessante, porque o Gaskin vai ter as melhores opções, as melhores possibilidades. Mas se o Gaskin não estiver ainda disponível, Salvon Ahmed passa a ser uma ótima adição no seu elenco. Aqui talvez o mais importante da semana, mas também tem que avaliar a questão física. Le'Veon Bell, do Kansas City Chiefs. O Clyde Edwards-Helaire está fora da temporada, não está ainda certo, mas é quase certo que ele está fora. Le'Veon Bell entrou, jogou bem, teve pontuação, teve touchdown, porém tem que ficar de olho na situação que ele saiu de jogo com o face mask. Ele saiu meio precisou ser atendido ali, e, se não me engano, depois ele não voltou a campo, se eu não estou enganado. Então tem que monitorar a situação, mas na dúvida, já bota no seu elenco, que se ele estiver disponível, ele tem aí uma boa possibilidade de ser um running back 2 na semana que vem. Se ele não jogar, aí sim a gente vai por Darrell Williams, ele que já teve outras oportunidades na temporada, na falta do Clyde Edwards-Helaire, ele teve um volume interessante, então se o Bell não jogar, Darrell Williams, ele pode ser uma opção bem interessante. Mas esse era um adicional, o Darrell Williams, tá? Vou seguir aqui. Lynn Bowden, do Miami Dolphins, ele que joga como wide receiver lá nos Dolphins, pode ser uma opção interessante para se você está precisando de um running back, se você não tem muita opção, se sua liga é profunda, ele que tem um matchup mais interessante do que tinha na semana contra os Patriots. E para fechar, Jeff Wilson do San Francisco 49ers, o líder da equipe encarregadas. Se ele continuar assim, ele é uma opção interessante. Prefiro as outras opções que eu já trouxe aqui, salvo o Lynn Bowden. Prefiro Le'Veon Bell, Tony Pollard, Ahmed. Mas o Jeff Wilson tem condições aí sim de dar uma pontuação interessante para você no Fantasy. Passando para os wide receivers, não gosto muito das opções aqui disponíveis, mas vamos lá. Russell Gage do Atlanta Falcons, se o Julio Jones não jogar, o que há uma possibilidade bem grande de ele seguir fora, com aquele problema na coxa que ele só agrava quando ele volta a campo. Quer jogar, ele já disse que quer continuar participando, mas se ele não jogar, Russell Gage é uma ótima adição aí para sua equipe. Outro jogador é Emmanuel Sanders do New Orleans Saints. Não vejo esse como uma grande adição, porém, na falta do Michael Thomas, ele passa a ser um cara interessante até. Não sei, estou trazendo opções, tá? Não quer dizer que você tem que escalar elas nessa última semana. É claro que waivers da última semana eu estou considerando jogadores que podem jogar, mas é arriscado essa partida do New Orleans Saints. Outro jogador, Rashard Higgins, do Cleveland Browns, tem tido oportunidades, tem tido volume, não tem tido grandes pontuações, mas também não tem ido mal. Então passa a ser uma opção aí interessante para esses waivers bem pobres nessa semana na posição de wide receiver.
Não gosto de trazer jogador que ainda não jogou na rodada, porém, pensando no matchup da última semana, AJ Green, do Cincinnati Bengals, está aí disponível em algumas ligas. Fez uma boa partida na semana passada, não sei como vai ser hoje à noite, mas tem uma partida interessante na semana 16, então se você, dependendo, se ele, claro, os waivers só vão rodar depois do jogo de hoje. Então, se ele for muito bem, pode ser que tenha disputa aí pelo AJ Green ainda nessa semana. Outro jogador, Michael Gallup, que, como eu falei lá no início do podcast, ele está trabalhando aí um probleminha nele no quadril, mas ele enfrenta o Philadelphia Eagles, que está com uma secundária bem baleada, e tirando essa situação, ele pode ser um alvo interessante, uma aposta profunda, principalmente em ligas que de mais times, né, de 16 times, coisa assim. Ele é uma opção aí que passa a ser interessante pelo duelo favorável. Passando para os tight ends, o grande destaque da posição, o Logan Thomas, do Washington Football Team, ainda está disponível em muitas ligas, e se você está precisando de tight end, essa semana ele tem que ser escalado, com certeza. O duelo é interessante, ele está disponível, então não tem por que não. Outro cara, logo após, eu diria que muito próximo, inclusive, do Logan Thomas, é o Austin Hooper, do Cleveland Browns, também disponível em diversas ligas. A grande diferença é que eu prefiro o Logan Thomas pelo volume. O Logan Thomas tem um volume bem maior que o Austin Hooper, porém, o Baker Mayfield tem lançado muitas bolas para tight end, seja para o Hooper, seja para o Njoku, seja para o Harrison Bryant. Então, se a bola acabar caindo um pouquinho mais nas mãos do Hooper, ele pode ter uma pontuação bem boa. E outras 3 opções agora sim. Todos eles são muito mais arriscados, né? Mas são opções que estão disponíveis aí. Não sei qual é a tua situação, não sei qual é o tamanho da tua liga. E trazer até na ordem, tá? Jordan Reed, San Francisco 49ers, Dan Arnold, do Arizona Cardinals e Irv Smith Jr., do Minnesota Vikings. Essas são as opções de tight ends, 2 opções muito boas e que, se você está precisando, vale a pena. Wide receivers nem tanto, mas running back sim. Esse sim tem alguns nomes bem bacanas. Mais um golinho na água aqui, que secou de vez a garganta. Acho que agora eu vou precisar tomar 1 litro de água. Mas vamos seguir. Seguir não, né? Vamos terminar. Terminou. Terminou nosso conteúdo de hoje. Provavelmente amanhã pela manhã, eu já devo estar gravando o podcast de preview da rodada. Não sei se eu vou subir ele ainda no dia de amanhã, estou pensando, provavelmente sim. Mas eu já quero antecipar para mim conseguir dar uma descansada nessa semana. Tem ainda conteúdo para produzir visual. Depois, dia a dia, é mais fácil, tendo boa parte das coisas prontas para mim conseguir também dar uma descansada na semana de Natal aqui, aproveitar com a família próxima, né? A gente tem que continuar se cuidando com o Covid. Eu posso dizer sim que eu sou um daqueles caras que está bem preocupado com a situação, porque tenho muitas responsabilidades. Isso não é o fantasy futebolista. Minha posição, meu profissionalismo não me deixa, no meu trabalho do dia a dia, não me deixa correr riscos. Então, eu sou um cara que estou me cuidando desde março, tomando cuidado sem janta com amigos, sem nada desse sentido, e pretendo continuar assim até que essa situação melhore. E eu espero que vocês também estejam nesse sentido, porque a gente tem que se preocupar também com os outros, além só de nós. Cada um tem a sua responsabilidade, claro, mas todo mundo tem família, todo mundo tem pessoas com quem gosta, e eu não sei como é que a cabeça de cada um ficaria numa situação de ter possibilidade de ter se cuidado e acabou não se cuidando e acabou passando para outras pessoas que podem ter alguns outros problemas. Então, vamos torcer para que esse ano termine bem, e o ano que vem comece melhor, termine melhor do que terminou esse, com saúde principalmente, certo? E vida longa esse podcast, né? Não esqueça de deixar seu feedback para mim lá no Instagram. Já tem gente me mandando possibilidades aí do que fazer no off-season. Não sei como é que vai ser ainda o podcast, tá? Eu pretendo ter uma regularidade, não sei ainda se um por semana, se um a cada 15 dias, se um por mês. Eu vou ver como é que vai estar. A gente sabe que a off-season é bem calma, né? De repente a gente deu uma acelerada lá próximo do draft de calouros, principalmente falando em ligas Dynasty. Trabalhar um pouquinho off-season com dicas para quem quer criar liga, para quem está começando, para entender um pouquinho mais daquilo que a gente fala aqui, às vezes, sem o que é um wide receiver 1, o que é um wide receiver 2, muita gente deve se perguntar aí. Explicar esses detalhezinhos aí, algumas siglas, algumas coisas assim.
trabalhar a off-season para isso, né? Que não tem muito conteúdo específico de fantasy. Certo? Devo gravar mais então amanhã o preview da rodada, mas a semana inteira aí estou disponível lá no Instagram para a gente ir tirando dúvidas e preparar o seu time para a grande final do Fantasy nessa semana 16. Certo? Uma boa semana a todos. Um abraço.